Todo fim de ano, a Disney comemora o Natal com a Mickey's Very Merry Christmas Party, a festa de Natal do Mickey. No ano passado, a gente teve a oportunidade de conferir essa festa e eu vou mostrar para você como foi. Vem comigo! A festa de Natal do Mickey, ou Mickey Very Merry Christmas Party, é um evento especial que acontece em datas selecionadas durante os meses de novembro e dezembro na Disney de Orlando. Para participar dessa festa, você precisa adquirir um ingresso especial. Nos dias selecionados para a festa, o público em geral tem acesso ao parque no horário de abertura até às 18 horas. Depois das 18 horas, o público em geral é convidado a se retirar e só pode permanecer no espaço aquelas pessoas que têm o ingresso para a festa. E as pessoas que compraram esse ingresso podem ter acesso ao parque a partir das 16 horas até meia-noite, que é mais ou menos o horário que termina a festa. Então, já fica uma dica importante. Se você vai visitar os parques da Disney nesse período de novembro e dezembro, sempre fique atento para ver se não tem festa naquele dia, senão você vai ter menos horas para curtir o parque no geral. Eu fui na festa logo na primeira semana de novembro e estava bem cheinha porque muita gente aproveita para ir na Disney na última semana de outubro porque ainda pega a festa de Halloween, que é muito famosa também, e aproveita para também na primeira semana de novembro já participar do parque completamente diferente, já com todo o cenário de Natal. Então aí é uma outra dica para quem tem a oportunidade de conhecer as duas festas. E diferente, dos outros dias de parque, para esse dia eu não planejei um roteiro especial. Foi um dia mesmo que a gente deixou para se divertir, aproveitar o parque e tentar ir nas atrações que a gente não tinha conseguido ir no nosso dia regular. Até porque, não sei se vocês lembram, mas estava chovendo muito, Tem um vídeo aqui contando desse perrengue, então a gente não conseguiu em tudo que a gente queria. Então a gente não foi com grandes planejamentos, mas a gente cometeu um erro. A gente podia ter acesso ao parque a partir das 16 horas. E a gente acabou se enrolando na saída, de casa para poder chegar no parque. E às 16 horas a gente ainda estava no estacionamento. Então, quer dizer, o Magic Kingdom eu já falei aqui. Ele é um parque para você chegar na entrada do parque, você tem que pegar um ferry ou um trenzinho até chegar lá. Então, demora. A gente só conseguiu entrar no parque por volta das 5 horas. Além disso, quando você chega no parque, a entrada para o pessoal da festa é um pouco diferente, porque eles precisam colocar uma pulseirinha e dar de brindezinho. A gente ganhou um chaveirinho que eles deram para esses participantes da festa. Então a gente ainda foi por outro caminho, basicamente já saindo lá na área de Tomorrowland. A gente queria muito decidir no Tron, porque a gente não tinha conseguido no nosso dia regular. Só que o que eu pensei, eram já 17 horas e estava muito cheio o parque, Tanto com as pessoas que estavam no horário regular, quanto as pessoas que já tinham chegado para a festa. Então eu pensei, vamos deixar para ir no Tron depois que as pessoas do horário regular forem embora, que só vai ter o pessoal da festa aqui. Só que esse foi meu primeiro erro, porque o que aconteceu, gente? Às 18 horas em ponto, o Tron parou, não sei se deu defeito, alguma coisa assim, e ele não voltou mais o resto da noite. Então, a gente foi 2 dias no Magic Kingdom e não conseguimos ir no Tron. Óbvio que se eu soubesse disso antes, a nossa estratégia teria sido outra, até porque a gente saiu da área da Tomorrowland, Então a gente já podia ter ficado na fila lá. Mas, a gente não tinha bolinha de cristal, então a gente foi pro outro lado do parque, para começar pelo Piratas do Caribe, que também foi um brinquedo que a gente não tinha conseguido ir. Aí, vamos nós. E assim, até um brinquedo bonitinho, Tem os animatronics lá, do Jack Sparrow e tudo mais. Mas como é um brinquedo muito importante, Porque diferente de outros brinquedos da Disney, em que o filme inspirou o brinquedo, nesse caso foi o brinquedo que inspirou o filme. Mas assim, eu realmente esperava um pouco mais dele. Aproveitamos que estávamos ali pertinho, fomos também no Magic Carpets of Aladdin, que é um brinquedo bem bobinho assim, mas o Lucas viu, gostou, quis ir, E a gente nesse dia estava realmente priorizando aquilo que a gente não tinha visto antes. Estamos aqui no tapete mágico do Aladdin. Uhul! Uhul! Uou! Aperta, filho! Vai subir agora! Uhul!
Depois disso, a gente resolveu ir para Fantasyland visitar alguns brinquedos que a gente não tinha conhecido, principalmente naquela área dos circos, né? E a gente foi numa montanha-russa, Barnstorm, que é uma montanha-russa bem bobinha, assim, bem infantil. A gente achou até que o Lucas ia gostar, mas ele já tinha enfrentado montanhas-russas muito mais radicais, então ele não viu muita graça. E aí foi mais ou menos nessa hora, né, que a gente viu que as pessoas do ingresso regular, né, já estavam sendo orientadas a deixar o parque. E aqui vai mais uma dica, gente, porque depois que deu 18 horas a gente ficou meio desorientado. Por quê? A gente estava planejando ir nos brinquedos de acordo com as filas, né? Então a gente sempre acompanha tudo, né, o andamento das filas pelo My Disney Experience, o aplicativo da Disney. Só que quando deu 18 horas, o sistema parou de funcionar. Nada funcionava. A gente chegou a perguntar para um funcionário e ele avisou, olha, só vai retornar às 19 horas. Então, nesse intervalo de 1 hora, a gente ficou meio perdido sem saber para onde ia. A gente acabou decidindo ir na direção da Tomorrowland para poder ir no Tron. Só que quando a gente chegou lá, o Tron já estava fechado. A nossa segunda opção, então, foi ir na Space Mountain. E a gente estava ali na Space Mountain, na fila. Estava dando, a princípio, 15 minutos da fila, que é um tempo bom, só que a fila não andava. Depois a gente descobriu que entre as 6 e as 19 horas, a Space Mountain estava se redecorando, porque eles fizeram uma decoração especial para o Natal na Space Mountain, né? A iluminação era diferente. Então, eles também tinham fechado esse brinquedo momentaneamente para poder fazer essa transformação depois das 18 horas, né? Que é quando só o público da festa tinha acesso ali. Então, a gente perdeu muito tempo ali naquela fila, inutilmente, acabamos desistindo e fomos para a área de Fantasyland, porque a gente tinha ingressos para o Cinderella Royal Table, que é o restaurante que fica dentro do castelo da Cinderela. E essa reserva era para as 19 horas, então a gente resolveu ir para lá para ver algum brinquedo ali por perto, para que a gente não se atrasasse pro horário do restaurante. A gente acabou indo no Small World, que é um clássico da Disney, tinha uma fila muito pequenininha. Eu vi várias recomendações para não ir nesse brinquedo, porque as pessoas consideravam ele bem chatinho, né? Mas eu pensei, poxa, mas é um clássico, né? Tá há tantos anos aqui na Disney, eu acho que eu vou querer conhecer. E, gente, eu me arrependi, porque realmente o brinquedo é muito chato. Brasil! E o pior, apesar da fila não ser tão grande, né? Acho que a gente ficou 5, 10 minutos no máximo na fila. O brinquedo demora muito. E a gente acabou quase se atrasando pro Cinderella Royal Table. E em relação a esse jantar, gente, eu preciso dizer que o nosso ideal não era gastar um tempo grande no jantar num dia de festa, porque, como eu falei, né, é um evento caro. Só que a gente só conseguiu reserva para o Cinderella Royal Table nesse dia do Natal. A gente não conseguiu para nenhum dos nossos dias disponíveis, né, para ir no parque regularmente. Então, como foi esse único dia que a gente conseguiu, a gente aproveitou essa oportunidade e eu não me arrependo, porque foi muito legal poder jantar com as princesas. Tem um vídeo aqui no canal exclusivamente sobre esse nosso jantar. Vou deixar o link aqui no card. É importante também dizer que um dos destaques da festa do Mickey é que você tem a oportunidade de ver vários personagens, alguns raros, né? Todas as princesas estavam disponíveis no segundo mapa na área de Fantasyland. Só que é diferente você jantar, né, dentro do castelo e você só ver as princesas. E acaba que a gente não se dedicou muito a isso porque o nosso intuito mesmo era se divertir nas atrações. Então, a nossa estratégia saindo do jantar foi realmente ir para Tomorrowland, ainda na esperança da Tron reabrir. E também por lá, né, na verdade, em quase todas as áreas, eles ofereciam chocolate quente e cookies de graça para o público, né? Acabou que a gente não pegou nenhum, porque a gente estava ocupado, tinha acabado de comer e estava ocupado com as atrações, mas é uma opção. E aí eu sei, gente, que durante esse período, a gente foi várias vezes na Space Mountain, o Lucas adorou. Vai quer saber o seguinte, você gostou ou não gostou? Sim! Muito? E a mamãe? Ah, mamãe. Viu? Que bom! Viu? Adorou muito? Aí, ó. Pronto, eu espero escapar. Gostou? Adorou? Adorei demais! Mas, rapaz, vamos lá então.
A gente também foi várias vezes no brinquedo do Buzz Lightyear. A gente ficou basicamente se revezando entre esses dois que foram os favoritos do Lucas. E ele também aproveitou um pouco da festinha que estava rolando lá com a galera da turma do Pateta. He's breaking it down back there. He is breaking it down back there. He is doing the Carlton. It's not unusual to be loved by him. That is good right there. Fala o quê? For this next one, I need everybody to put on their imagination cap. I need you guys to imagine you're Woody, you're Jesse, you're a cowboy, you're a cowgirl, and I need to see your best. Yeah. There we go. You got it, you got it. You're doing good. Fala o quê? Push it out. Alright, this is what I want you to do. I want you to get a partner and do-si-do with somebody. Do-si-do, do-si-do. Yeah. Everybody needs a partner, y'all. Falou! When Goofy Max made me think of something. When you guys were playing that air guitar, it reminded me of Elvis. So let me see your best Elvis. Let me see if anybody can do their best Elvis. That's all Elvis did. You see the legs, you see. Às 22 horas ocorreu a queima de fogos na tradicional atrás do castelo, mas ela é bem diferente da queima de fogos que tem no horário regular. Ela é realmente especial para a festa de Natal. Depois a gente foi aproveitar mais um pouquinho da Tomorrowland e logo depois a gente retornou porque às 11 horas tinha a parade especial de Natal que, gente, é muito linda. Tem personagens diferentes, assim, todas as princesas estão vestidas com roupa de gala, então foi uma experiência bem legal. Something sweet. E por fim a gente terminou, né, com um showzinho no Mickey e da Minnie, celebrando o Natal aí já próximo à meia-noite. E no outro vídeo do Magic Kingdom eu mostrei pra vocês como é a volta pelo trenzinho e agora eu vou mostrar como é a volta pelo barquinho. E vamos pegar a barquinha!
Como vocês podem ver, não tem banquinho nem nada para sentar lá dentro, mas o trajeto é muito rápido. O que demora mais mesmo é esperar a barca sair. E aí, né, fica a pergunta, vale a pena ou não investir nessa festa de Natal? Eu confesso que eu achei que eu aproveitei menos do que eu achei que eu aproveitaria, porque eu achei que estaria tudo muito, muito vazio e eu ia poder curtir todos os brinquedos, mas não poder ir no Tron foi meio que uma decepção pra mim, porque o brinquedo realmente não voltou a funcionar. Mas os outros brinquedos estavam mais vazios, sim. É porque a gente acabou repetindo várias vezes o mesmo brinquedo, né? E eu acho que valeu a pena porque foi que o Lucas mais gostou. Mas eu acho que, assim, por erro de falta de planejamento mesmo, né? A gente poderia ter aproveitado mais as outras atrações, né? De repente, algum encontro com personagem. Enfim, acho que a gente poderia ter dividido melhor o nosso tempo. O fato da gente ter tido uma refeição também longa nesse período, acho que acabou prejudicando também, né? Esse nosso tempo de festa e também o fato da gente não ter conseguido chegar na hora, né? Mas, assim, com certeza a gente se divertiu. E aí, assim, se você gosta muito de Natal, né? Se você é fã dessa magia da Disney e tem a oportunidade de ir, acho que vale a pena. Mas se o seu interesse principal são os brinquedos, talvez valha a pena comprar um pacote com um dia a mais, né? Que acho que até sai mais barato do que comprar a festa. Então, depende muito de qual é o seu gosto pessoal. Como eu queria um dia mais relaxado, eu acabei não roteirizando esse dia, né? E eu acho que eu me arrependo disso um pouco. Eu acho que se a gente tivesse feito um roteirinho, talvez a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades dessa festa de Natal. Mas tem uma playlist aqui no nosso canal com todos os nossos dias na Disney, em Orlando e nos Estados Unidos de forma geral. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijinho e até a próxima viagem.